Glória a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos da casa com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que vai participar conosco através da live, também a paz do Senhor para vocês. Tá? Espero poder ajudar meus irmãos através desse ensinamento. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós temos por tema que diz assim: vencendo a crise com perseverança. Então, onde vamos tirar como um texto básico para nós estudarmos, aí Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Vou pedir a meus irmãos permissão para me fazer essa leitura dessa tradução aqui, tá? É uma tradução de é uma tradução da leitura, como diz para jovem, né? Uma leitura que ela deixa mais bem explicada para os dias atuais. E eu também estudo também pela NBV. Eu acho ela melhor do que essa tradução ainda. Ainda acho ela melhor do que essa tradução ainda, que é a tradução viva. Né? Muito boa ela, muito boa. Eu não tenho ela ainda não, mas vou adquirir. Estudar ela pela internet, né? Pela celular. Diz assim a palavra de Deus, irmão. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Por isso que o tema, irmão, é vencendo a crise com perseverança. O que é crise para você? O que você define essa palavra crise? O Michael disse um momento de dificuldade. Tudo está dando errado. Oi? Quando tudo está dando errado. Quando tudo está dando errado. Situações que não se resolvem. Situações que não se resolvem. Oi? Problema financeiro, problema de saúde, né? Abrange tudo, né? Tudo que foi falado. Então a gente vê essa mulher, ela com dois tipos de crise, Leonardo. Eu consigo observar dois tipos de crise nessa mulher. Essa mulher está com problema em casa. O problema dela está em casa. Você imagina aí? Agora surgiu outra crise para ela. Qual? Vai à procura de quem pode resolver o problema dela, e a pessoa que pode resolver o problema dela não dá atenção para ela. E agora? E agora? Não, nós estamos falando da crise. Né? Da crise. Ela com uma crise em casa, um problema em casa,
ela sai atrás de quem poderia resolver e quem pode resolver não dá atenção a ela. Você imagina isso? Agora você imagina em quem confiar agora, em quem acreditar. Disseram que Jesus resolve os meus problemas. Disseram que se eu procurar esse tal de Jesus, a minha filha vai ser curada. E agora? Irmão, tem só situações na vida da gente, é bom a gente aprender isso, tá? É bom a gente aprender isso, porque a gente é fácil, a gente tem uma facilidade de não perseverar. Muitas das vezes a gente está com um problema e a gente procura o quê? A igreja. Procura a casa de Deus. Aí quando chega lá na casa de Deus, irmão, aí tem pessoas que não dão atenção. Tem pessoas que se incomodam com certas atitudes da gente. Pessoas, irmão, que não conseguem e não tem como ajudar a resolver os nossos problemas. E por nós não perseverarmos naquele lugar, a gente volta para casa decepcionado, desanimado, falando mal de tudo e de todos. Mas imagine se essa pessoa tivesse perseverado. Nós observamos aqui na leitura que os discípulos de Jesus estavam incomodados com o barulho que a mulher estava fazendo. Ou seja, quantas vezes eles não mandaram a mulher embora? Oh, vai embora, meu pai, vai perturbar aqui, vai encher o saco do cão. Oh, o mestre não vai te dar ouvido não, meu, para começar a ter uma estrangeira. Não tá vendo não aqui, ó, só tem aqui, ó, o povo de Israel. Tu acha que ele vai te dar ouvido? Irmão, quantos na igreja? Você procura a igreja e eles não fazem assim comigo, com você. Aí, pela nossa fraqueza e não perseverança, a gente volta para casa. Não persevera. Aí é um motivo também para ir dar lugar ao inimigo diante da nossa crise, que não conseguiu resolver, de falar mal de tudo e de todos. Mas se nós tivéssemos perseverado ali, você imagina, irmão, eu tenho 13 anos, estou entrando para 14 anos no Ministério Encontro com Deus. É só mar de rosa? Quantas pessoas já se levantou para me apontar? Para querer me parar? Mas eu estou aqui no Ministério perseverando. A perseverança. Se eu fosse dar ouvido a A, B, C, D, já tinha chutado o pau da barraca. Imagine você vem para se tratar, você procura um lugar aonde você acha que pode resolver o seu problema, aí você começa a dar ouvido a pessoas piores do que você aqui dentro. Pessoas que não têm como resolver o teu problema. Aí você não persevera. Aí você se torna uma só carne com aquele que não resolve nem o problema dele e ainda atrapalha o teu. Tratamento também, né? Oi? Tratamento. E isso atrapalha o tratamento. Tratamento, um modo de conversar com a pessoa, um modo de falar. Isso. Tem pessoas que fazem uma voz para a vida e não pontifica, né? Importante que ensino não, mas às vezes saber conversar com a pessoa já atrapalha. Não, mas isso faz sentido, ambas as partes. Aí a gente olha e vê. Eu estou entendendo que você quer falar, modo do líder falar, modo do líder se expressar, e o modo também do interno também fazer. Tá entendendo? Então, ambas as partes. Muitas das vezes a internet entra aqui para atrapalhar o líder, não para ajudar. Ele não veio atrás de tratamento, ele veio para atrapalhar. Aí vem tirar o líder do sério, aí vem fazer com que o líder venha ser um pouco mais grosso. Só que ele vê o lado do líder, não vê o lado dele. Então, ambas as partes. Então, nós não podemos apontar só um, ele tem que ver em geral. Será que eu sou o problema dele que está assim? Muitas das vezes eu sou o problema do meu líder que está irritado comigo.
Então, eu entendi o que você quis dizer, por isso que eu estou jogando pano limpo aqui. Tá entendendo? Porque é bom a gente acusar os outros, mas a gente vê os nossos erros, é complicado. Ontem eu estava conversando com o interno que veio ontem, o interno passou por 7 casas de recuperação. Essa vai ser a 8ª, se ele vir hoje. 7 casas de recuperação e não mudou nada. E onde é que está o problema? Na casa de recuperação nele? Pronto. Quantas casas de recuperação às vezes a pessoa passa e não muda? E só enxerga problema na casa de recuperação, no líder, e nela não enxerga. E já vai fazer a 8ª casa de recuperação. Pode nem voltar, né, João? Não, às vezes pode, porque quantas vezes eu recebo aqui pessoas aqui que já passaram aqui? Agora tem canto que realmente, dependendo do que a pessoa faz, você não pode nem passar. É diferente, né, pastor? É. As outras é chicote estrala. Não, eu sei. Porque por mim, pastor, que a última casa que eu passei, o problema não estava na casa, o problema estava em mim. Irmão, na verdade, veja bem. Essa mulher vai atrás de Jesus. Só que essa mulher, ela é impedida de chegar até Jesus. O que é que impede dela chegar até Jesus? O discípulo. Muitas das vezes, quem quer atrapalhar o tratamento da gente? Não é nem o líder, é aqueles que estão do meu lado. Está entendendo? É aqueles que estão do meu lado. Aí ela consegue chegar até Jesus. Aí vamos lá agora. Jesus era para ser bonzinho, não era não? O que Jesus disse para ela? Chamar ela de cachorro. E aí? Se eu te chamar de cachorro, acho que tu dava em mim. Acho que tu dava em mim. Eu vou perseverar onde eu estou. Eu quero achar um lugar que seja conforme, seja do jeito que eu quero. Mas eu não quero perseverar onde está. Eu não quero me adaptar, eu não quero abaixar a cabeça, eu não quero ser humilde. É complicado, exatamente. Aí agora eu vou para o pastor Júnior, que o pastor Júnior é uma bênção. O pastor Júnior tem uma palavra doce, o pastor Júnior não é igual o pastor Juscelino, aí vou até lá. E já pensou, aí chega lá, o pastor Júnior agora, você fez uma coisa errada, o pastor Júnior te cobra. E agora, vou para onde? Aqui, ó, vou até Jesus, irmão. Aí o que Jesus disse? Epa, eu não vim para você, mulher, você está enganada. Eu não vim para você, eu vim para os de Israel e aqueles que estão ainda afastados. Eu vim tentar reconciliar isso com Deus, eu não vim com você. E outra, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar pão a cachorra. Olha aí, irmão. Essa mulher já está em crise, uma filha endemoniada em casa, não sabe mal o que fazer. Vai até Jesus e os discípulos tentam parar ela, achando ruim por causa do barulho. E agora chega até Jesus para ele resolver o problema dela, agora ela ouviu uma palavra que ela não queria ouvir. E agora? Talvez fosse eu ou você que quem fazia. Tinha xingado Jesus, irmão. E tinha ido embora. Isso é um falso profeta, isso é um mentiroso, isso é um ladrão. Só isso, só pede dízimo. Ah, essa igreja faz exceção de pessoas, essa igreja não presta. Imagina aí. Como é que eu e você ficava numa situação que te disse? É igual a situação que a gente fica quando o pastor do Senhor vai cobrar. Vai repreender. Repreender. Embora. Eu vou para o pastor Júnior. Aqui não presta. Eu não consigo perseverar onde eu estou. O que é mais fácil? Eu sair daqui e ir para outro canto, ou eu aqui, tá entendendo, abaixar a cabeça e não, vou perseverar aqui. Eu vou vencer aqui. O que é mais fácil, irmão? É igual o casamento. O que é mais fácil, irmão? Perseverar no casamento ou deixar a mulher deixar o marido? Deixar, né? Não, vocês. Deixar, né? Não, vocês. Deixar. Não sei hipócrita não, vocês. O mais fácil é deixar, vocês. Não é perseverar. Tá entendendo? O mais fácil é deixar. Ah, sim. Ninguém não é perseverar.
O mais fácil é eu arrumar minhas coisas aqui e ir embora do que eu perseverar aqui. Você está entendendo? E essa mulher, o que, que essa mulher faz? Então, por isso que nós vamos ver alguns pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar algum objetivo na vida. Irmão, fugir não é a solução. Fugir não é a solução. Jonas tentou fugir. Para onde ele foi, ele encontrou problema. Se eu não consigo matar um leão aqui, como é que eu vou matar o gigante lá fora? Se eu não consigo aguentar uma afronta aqui, como é que eu vou aguentar lá na minha casa lá fora? Se eu não consigo vencer, irmão, aquilo que eu não consigo lidar, eu vou sempre estar igual o Jonas, fugindo. E para onde eu vou, irmão, vai estar perigo, vai estar problema. E eu posso estar levando problema para outros, igual o Jonas levou para aquele navio pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele. Porque são pessoas fugitivas, pessoas que não encaram os seus problemas. Só que essa mulher, ela saiu de casa determinada. E é o primeiro ponto que eu quero aqui, irmão, falar com vocês. Determinação. Eu vou pedir o Leonardo para ler para nós aí, Colossenses capítulo 4, versículo 5. E vou explicar sobre essa questão de determinação, que é um ponto muito importante para mim e para a tua vida. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha só. A Bíblia vai falar lá em Tiago capítulo 1, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Irmão, tudo ocupava a minha esposa. Só que estava errado no meu casamento era minha esposa. Eu só via eu na minha esposa. E eu era o certo. De tanto eu ser aconselhado, de tanto me mostrar, eu caí em si e comecei a ver meus erros. E é igual aquela história que tá dois discutindo, o marido e a mulher. Aí a irmã chegou pro pastor e disse assim: pastor, não aguento mais no Maurício. Por quê? Não aguento mais. O homem é assim. O pastor disse assim: pois, se eu pedir uma coisa a você, você faz? Fica aí. Pois tenta só mais essa vez. O que é, pastor? Quando você estiver brigando, pega um copo d'água e pega a água, põe na sua boca, não engole, nem bota para fora, fica com ele na boca. E ela pegou, fez isso. E depois ela voltou lá no pastor perguntou, e aí? Disse assim: pastor, parou a confusão em casa. Moral da história, quem era o problema? Mas ela estava ocupando o marido. Muitas das vezes nós somos assim, culpamos os outros, nós que somos o problema. Mas se nós olharmos para nós e trabalhar em nós vamos melhorar. Onde nós estivermos, nós chegarmos. Portai com sabedoria, foi o que o Leonardo leu aí. Sabedoria é um dom de Deus. A gente só vê uns nos outros, não vê em nós. Só vê que os outros é o problema, o lugar é o problema, a esposa é o problema, o filho é o problema, o irmão é o problema. E muitas das vezes o problema está na gente e a gente não consegue enxergar isso. Você imagina aí, Rodrigo? Portai com sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Determinação. Pessoa determinada a vencer sabe aproveitar bem as oportunidades. É igual eu fiz uma pergunta ao rapaz ontem: filho, você passou por 7 casas de recuperação, você não conseguiu ter um culto com a sua cura, com a sua libertação. Você acha que é aqui você vai conseguir? Você quer, e fez outra pergunta: você acha que aqui é melhor do que as outras 7?
Irmão, enquanto nós não decidirmos que nós que temos que mudar, não vai parar de andar em casa de recuperação. Não vai parar de onde chegar da problema. Eu tomei uma decisão na minha vida de eu querer mudar. É fácil? É da noite para o dia? Não, foi um processo. Então quem está em processo e quem está tentando está sujeito sempre a o quê? A errar e a falhar. Só que você sabia que quando a gente quer mudar, a gente não precisa nem buscar casa de recuperação. Você sabia disso? Sabia? A mudança ela vem da mente. A mudança ela vem do domínio próprio. Só que eu preciso encarar os desafios, não fugir deles. Para isso eu preciso de uma determinação. A mulher soube aproveitar a visita de Jesus sobre aquelas regiões de Tiro e de Sidom. Mas foi fácil, Leonardo, ela chegar até Jesus? Vai ser fácil o teu tratamento aqui? Vai ser fácil o teu casamento aí? Vai ser fácil, irmão, a convivência entre um bocado de pessoas que estão buscando um tratamento? Não. Oi? Não é fácil, Rodrigo. Agora, eu vim para cá determinado a quê? Essa mulher, ela saiu de casa determinado o quê? A voltar para casa como? Uma bênção. Ela ouviu o que ela não queria ouvir, irmão. Ela se deparou com momentos que ela não queria. Ela achava que todo mundo ia se dar, ai, coitadinho da bichinha, tá dodói. Não, vamos ser sensíveis, porque o que falar vai doer na bichinha. Tem muitos internos que chegam aqui assim, você não pode falar nada que isso dói. É sensível. Não, irmão. Nós estamos totalmente enganados. Quando eu saí do Ceará para vir para cá, eu sabia que ia ser difícil. Porque eu já tive experiência de sair do Ceará, já morei em Minas Gerais, só que nessas viagens eu não era crente ainda. Quando eu fui para Minas, quando eu fui para o Rio de Janeiro 2 vezes, quando eu fui para alguns interiores do Ceará. Só que a gente sabe, irmão, que tem desafios na nossa vida. Tudo tem um desafio. Então precisamos colocar algo que eu vejo nessa mulher. Determinação. Pessoas determinadas, irmão, é aquela que tem metas claras e definidas. Ela também tem a certeza de que atingirá seus principais objetivos e energia para trabalhar em seus projetos. O que poderia resolver o problema dessa mulher, só Deus? Só Jesus. Muito bem. Só Jesus poderia resolver o problema. Você acha que ela conseguisse resolver o problema dela, ela tinha saído de casa? Não. Só que por mais que ela sabia que Jesus poderia resolver o problema dela, então, mas ela teve as metas dela, ela teve os objetivos dela. Ela teve a participação dela para que o milagre chegasse até a casa dela. Então, para que as coisas funcionem e aconteçam na nossa vida, nós temos que interagir. Sabendo que nem tudo é do jeito que a gente quer. Além de ver essa determinação nessa mulher, que serve como exemplo para mim e para você, nós vamos ver no segundo tópico, perseverança. Perseverança.
Perseverança. Leonardo, lê aí Lucas capítulo 21, versículo 19. Por favor. Nós vamos ver perseverança nessa mulher. O Leonardo vai ler para nós aí. A vossa paciência possui as vossas almas. A vossa paciência produz o quê? Possui as vossas almas. A vossa perseverança, ela produz isso aqui, ó. A perseverança é a grande virtude dos vencedores. Dos vencedores. Mas uma vez lá no Ceará, eu e meu companheiro de trabalho, a gente trabalhava junto, que era uma equipe, eu e ele, e a gente fazia um trabalho diferenciado nas obras de construção civil. E nós terminamos o serviço de uma empresa, aí nós se combinamos para ir para outra empresa e fomos à procura do mestre de obra que tinha, que a gente já trabalhou para ele. Aí liguei para ele e disse assim, irmão, ele me chamava de irmão, aqui não tem vaga não, mas aparece aqui, a gente dá um jeito. Eu disse assim, vou levar fulano também. Ele, não, pode vir com ele. Aí nós fomos lá, nós estávamos lá, né? Sentado, lá de frente à portaria. Aí era a hora do almoço. A hora do almoço o pessoal fica à vontade lá. Aí tinha um cara lá na portaria, que era trabalhar lá, já estava de saída, um cara insatisfeito, mano, falando mal da empresa que só. Aí olhou para nós e disse assim, vocês querem entrar aqui? É? Aí disseram. Se essa foi vocês não entravam não, irmão. Essa empresa não presta. Aí meu colega olhou para mim e disse assim, vixe, não é agora. Ele disse assim, eu disse assim para ele, você vai se deixar levar para um insatisfeito? Não, o fulano está aqui, irmão. Nós já trabalhamos com ele. Beleza. Aí ele mandou chamar a gente, não tinha vaga, ele arrumou uma vaga para nós dois. Irmão, esse meu colega passou 1 ano nessa empresa. Eu passei 1 ano e meio. E é porque a empresa não presta, né? Nós fomos praticamente um dos últimos a sair de lá. Se nós tivéssemos deixado levar pelo insatisfeito, é a mesma coisa uma pessoa insatisfeita aqui. Ela vai falar bem daqui? Ela vai falar bem de mim? Claro que não. Ela vai atrapalhar também o tratamento dos outros. É a mesma coisa de um casal. A esposa está insatisfeita com o marido. Ela vai falar bem do marido, onde ela chega a falar mal. E vice-versa. Nós temos que ter cuidado, irmão, que tem pessoas, irmão, que atrapalham a nossa vitória, a nossa bênção. Só que essa mulher, irmão, ela perseverou. Se ela tivesse dado ouvido, irmão, os discípulos. Só que veja bem, perseverança é conservar-se firme, constante, continuar, seguir em frente. Perseverar é doloroso, cansativo e estressante. Porém, acima de tudo isso, é recompensador. Desistir não dói, não cansa e não estressa, mas também não produz resultado nenhum. Eu estava fazendo uma observação, Leonardo, observação nesses anos que eu tenho aqui, pessoas que vêm da triagem falam mal da triagem. Aí quando chega aqui, se depara com algumas coisas, aí quer voltar para a triagem. Eu disse, não entendi, foi nada agora. A triagem não presta, e agora aqui também não presta, e agora a triagem presta. Eu disse, meu Deus do céu. Pessoas de mente, eu estou trazendo um exemplo para cá, do nosso dia a dia, para você entender que se você não persevera na tua cura, na tua libertação, vai ficar com a mente todo tempo assim baldeada. Onde chega não tem uma determinação, não tem uma firmeza em nada.
nada está satisfeito, nada persevera. E muitas das vezes, só disso, eu trago coisas do dia a dia para exemplificar, muitas das vezes, coisas que nós estamos atrás e desistimos. Porque nós não temos uma perseverança. Veja bem, a perseverança envolve nossa mente e coração, ou seja, o modo como encaramos as dificuldades. A perseverança melhora nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensa. E traz recompensa. Leonardo, você sabe com quantos anos Moisés atingiu o amadurecimento? Não. 80? 80, não? Não. Com 40 anos, ele passou no deserto. Matou um soldado. Você imagina o gênio dele. Depois, mais 40 anos, ele ficou no deserto cuidando das ovelhas de Jetro. Então agora ele está lidando o quê? Com animais. 80 anos. 80 anos o Senhor chama ele agora para voltar no Egito para tirar o povo. Aí começou outro processo. Ele passa por 3 processos. Agora vem o terceiro processo. Agora ele vai lidar com 3 milhões de pessoas no deserto. Só que a Bíblia agora vai dizer que ele se tornou o mais manso mas teve que atingir quantos anos? A gente acha que da noite para o dia a gente muda, mas muitas das vezes quer ver isso na pessoa. Se a gente não consegue mudar, como é que a gente vai ver isso em outro? Ele passou 80 anos do processo. Ele saiu do Egito com 40. Conheceu Jetro, tomou conta durante 40 anos, depois de Deus chamou ele. Ele ficou mais 40 no deserto. Então, basicamente, o processo. Vou repetir aqui, eu acho que vocês não entenderam, não. Ó, 3 estágios. Primeiro, 40 anos no deserto, no Egito, matou um soldado. Imagina o gênio desse cabo como era. Depois fugiu para o deserto, passou mais 40 anos, cuidando de ovelha, não lidando com pessoas, com ovelha. Aí ele foi lidar agora com a natureza, o tempo, os bichos. Aí 80 anos, agora foi chamado agora para cuidar de 3 milhões de pessoas. Outro processo, 40 anos. Que aí esses 40 anos que foi moldar agora a paciência de Moisés. E mesmo assim ainda o povo fez com que ele não entrasse na terra prometida. Está vendo? O que pode impedir, irmão, a nossa bênção? O que foi que impediu de Moisés entrar, irmão, na terra prometida? O povo. O povo que ele tanto ajudou. Só disso. Até o povo ainda não fazer um bezerro de ouro, Deus chamava aquele povo de meu povo. Depois que o povo fez o bezerro de ouro e pecou, e Deus disse que ia riscar o nome deles do livro da vida, e Moisés disse, se o senhor riscar o deles, tem que riscar o meu também. Deus disse, tudo bem, não tem problema não. A partir de hoje eles vão ser o teu povo. Daí em diante, Deus não chama mais aquele povo do meu povo. Chama agora, pode prestar atenção nas escrituras sagradas. Chama agora o povo de Moisés. Aí Moisés se ferrou. Porque o povo que era para Deus tratar com ele, Moisés foi lá e tomou a frente. Quis ser mais do que Deus. Aí o povo que ele foi lá comprar a briga pelo povo, o povo
impediu dele entrar na terra prometida. Fez ele pecar. Então nós temos que ter cuidado, irmão, sobre essa questão da perseverança. Além de ver nesta mulher determinação, perseverança, nós podemos ver que ela teve o que? Humildade, que é o terceiro tópico. Humildade. O que é humildade? Reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. E essa mulher, em vez de ficar com raiva de Jesus, irmão, xingar Jesus, voltar para casa dizendo as coisas por Jesus, o que essa mulher faz, irmão, na frente de todo mundo? Ela vai se humilhar. Ela vai dizer, irmão, o que ela vai fazer no versículo 25? Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Você imagina uma pessoa que está pedindo ajuda e o outro chamar de ele ou ela de cachorro. Você imagina. Só que essa mulher, ela vai dizendo no versículo 7, sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo o cachorrinho come as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. O que ela fez com essa palavra aqui, irmão? Ela aceitou ser chamada do que ela foi chamada. Ah, mas dissesse comigo, irmão, se falar direito comigo, eu falo. Se não falar direito comigo, o pau troa. Irmão, muitas das vezes a gente está em oração ao culto, que ninguém sabe, pedindo algo a Deus. Aí Deus vai, irmão. Deus tem as suas maneiras de testar a gente, você sabia? E muitas das vezes, pela nossa reação de como nós estamos sendo testados, nós perdemos isso. Eu vou mostrar para vocês de vários exemplos que eu tive na minha vida, eu vou te mostrar um. Eu me congregava numa igreja lá no Ceará, em Messejana, bairro Santa Rosa. Eu morava de aluguel com a minha família. Eu passava mal muito, mostrei. Vizinho à igreja que eu me congregava, essa casa era do pastor da igreja. E ela estava desocupada. Casa boa, meu. E a minha mãe, irmão, ela morre, faço o velório dela, tá, aquela... E eu passo uns dias sem ir para a igreja. Eu passo uns dias sem ir para a igreja. E nem deu satisfação ao pastor. No dia que eu vou para a igreja, aí o meu pastor chama de canto. Eu, a segunda pessoa dele, e tá nós três conversando. Aí o pastor veio e falou, pastor, você não vê mais, tal, não sei nem da sensação. Eu fui ignorante do pastor, você acredita, irmão? Eu não tive humildade. E o pastor, irmão, humilde, simples, não gosta de debater, disse assim, amém, pastor, desculpa aí. Também ele abriu mão de mim. Depois, Leonardo, a segunda pessoa dele chegou para mim e disse assim, pastor, tu perdeu a bênção. Eu disse, de quê, irmão? Disse assim, pela tua falta de... porque você não foi humilde. Eu disse, por que eu não fui humilde? Você lembra que o pastor fulano te chamou, conversou com você, saber e tal. Ele tinha conversado comigo antes, disse assim, poxa, eu vou ajudar o pastor e a família dele. Eu vou falar com ele para ele passar um tempo morando aqui na casa.
Ele não vai pagar aluguel, ele vai pagar só o que vai consumir água e luz. Ele vai passar o tempo aí que dê para ele aí juntar um dinheiro, ou comprar uma casa, ou se organizar. E quando ele te chamou, me chamou, ele ia falar isso com você. Só que quando ele perguntou, tua ausência, tu foi de mim, eu vou os cachorros em cima dele. Aí ele deu um passo para trás. Cara, você sabe o que é... Eu não sei nem se foi arrependimento, mas o remorso. Poxa, o que eu perdi? Por falta de humildade. Muitas das vezes, irmão, Deus testa a gente. E no meu oculto, na minha oração, o que eu estava pedindo a Deus? Deus, me livra do aluguel, me liberta do aluguel. Deus, o aluguel está me consumindo, está deixando, está me envergonhando as minhas orações, irmão. E Deus ouviu a minha oração, só que Deus foi o primeiro a me testar. E eu perdi a bênção. E muitas das vezes, irmão, a gente perde a bênção por falta de humildade. E eu tenho experiência disso, de perder, irmão. Eu não vou aqui falar outras coisas, porque em outras ocasiões que eu tive também que eu perdi, porque senão a gente vai passar o tempo todo, mas quis trazer só algo que eu vivi, que aconteceu comigo, não foi com nenhum outro. Que é aquilo que às vezes a gente está em oração pedindo, muitas das vezes nós somos testados. O povo do Egito pediu, Deus, me livra da escravidão, me livra do Egito. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que Deus ouviu, desceu, procurou Moisés, colocou Moisés como líder, foi lá, tirou, só que o povo precisava passar pelo deserto para Deus provar o coração deles, para depois entregar a bênção. E eles perderam a bênção porque Deus disse lá, e o Leonardo deu esses dias, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, trouxe vocês para o deserto para provar o coração de vocês. Olha só, irmão, essa mulher ela tinha bênção para ela tinha vitória. Mas primeiro Deus provou o quê? Provou ela. Ela poderia, irmão, ter colocado orgulho e dizer, vai para aquele canto, irmão. Vai para, né? E ter voltado para casa e estar lá em casa, continuando com a crise, vendo a filha sofrendo. Ela foi provada, como muitas das vezes nós somos provados, nós não entendemos como Deus age. Então, o que nós vemos nessa mulher? Humildade. Humildade. O que nós podemos ver também nessa mulher? Fé. É o quarto ponto. Quarto ponto. Podemos ver fé nessa mulher. Olha só, as pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim. Até o fim. É fácil? Ixi, não é. Você imagina aí. Ó, eu vou dar uma experiência para vocês como o negócio é estreito. Ó. Você imagina aí, ó. Eu dei uma experiência onde eu morava de aluguel. Ó, eu, minha esposa, meus 3 filhos. Meus 3 filhos. Era estreito, não é? Aí, Daniel, olha o que Deus faz. Me tira de lá e olha para onde é que Ele me traz agora. Agora, além de eu e minha família, ainda Deus coloca ainda mais pessoas e eu tenho que me virar com aluguel. Agora, se eu perseverar, agora você imagina o que Deus tem preparado para mim lá na frente. Se vocês perseverar na crise, na luta, na dificuldade de vocês, o que é que Deus tem para vocês lá na frente? Imagina aí. Agora, se lembra como foi boa a experiência que eu passei, que eu perdi? Se lembra a experiência que eu contei aqui? Que eu perdi?
E agora, se eu agir aqui do mesmo jeito que eu agi da outra vez, eu vou perder de novo a bênção. Ou seja, às vezes nós passamos por experiência para amadurecer. Aí agora o que é fé é acreditar. Lê aí, ô Leonardo, por favor. Marcos 11, 24. Capítulo 11, 24. Fé é acreditar. Mas o justo viverá pela fé. Eu estou vendo crise, eu estou vendo luta, eu estou vendo dificuldade. Parece que quanto mais oro, mais piora. Quanto é mais jejum, mais parece que as portas se fecham. Mas olha o que vai dizer a palavra. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede, receber e tê-las-ei. E outra tradução, tudo que pedir orando, crê que já recebeu. E aí, para nós colocar em prática isso no meio da crise? Foi o caso dessa mulher, não pediu a Jesus? Só que ela está vendo o milagre? Não. Ela tem que voltar para casa crendo que a filha dela já está como? Curada. É o que a palavra diz aí. Muitas das vezes, irmãos, a fé ela vai abalar o nosso sentimento. Porque muitas das vezes a gente deixa de crer para ver. E o que a gente vê é só problema. É só luta. É só dificuldade. Então, nós precisamos ser pessoas, irmão, determinado, perseverante, humilde e cheio de fé. E cheio de fé. Só que não é a fé humana aqui, aquela fé que está tudo bem e é benção. Não, é aquela fé, irmão, que justamente move o sobrenatural. Está tudo ao contrário, mas eu não estou, irmão, com a minha visão, com a minha mente colocada no que está ao contrário. Eu estou com a minha mente, com a minha visão colocada naquele que pode me ajudar nessa crise. É fácil viver? É tão fácil, né? Viver isso é não, irmão, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas nós estamos aprendendo com a palavra, que se nós tomar a atitude que essa mulher tomou, muitas coisas vão melhorar na nossa vida. Só que não vai ser do jeito que a gente quer. Muitas das vezes vamos ouvir o que a gente não quer. Irmão, você imagina, um líder pega uma pessoa que não conhece, coloca aqui dentro. Do meio para o fim, o interno olha para você e diz assim, ó, eu vou vir pegar você e a sua família. Você imagina aí. O interno dizer isso? Vou vir pegar você e a sua família. Você imagine, irmão, um pai, uma mãe, cria um filho. E lá na frente, o pior inimigo do pai e da mãe é o próprio filho que criou. Não existe muitos casos assim, né? Existe muitos casos assim. Você imagina aí agora. Que situação. O que fazer nessa hora? Eu persevero em Cristo ou eu volto ao que eu era antes? Qual é o mais fácil? Perseverar ou voltar ao que era antes? Qual é, Leonardo? Hã? Tem muitos que fazem isso. Tem muitos que fazem isso. Só que eu não fiz isso. Se não tiver cuidado, Daniel, questão de segundo, nós colocamos tudo AP, e muitas das vezes nós estamos sendo provados, é aquilo que foi falado. Irmão, quando vinha a crise, e diante da crise, vinha os obstáculos, nós podemos estar sendo provados. Deus pode estar provando o nosso coração.
Não foi, irmão, e aqui eu encerro, diferente com Adão e Eva no jardim. Em que Deus provou esse casal? Nisso pode, nisso pode, nisso pode, nisso pode, só isso aqui que não pode. Deus provou o casal só nisso. De tantas coisas, só uma coisa que não podia. Mas a curiosidade mata a pessoa. Eu não sei se vocês aqui, eu achava legal que só, vocês se depararam, se lembra aquelas coisas que passavam no Silvio Santos? Né? Tava o cara na praça, tinha uma barraca. Tinha só o buraco e o nome. Não bote o rosto. Não sei o quê. É isso mesmo, não olhe. Não olha. Aí. Ela botar na cara, Toma, torta. Era curioso. Curioso se deu mal. E estava lá, não olhe. Né? Foi a mesma coisa com Adão e Eva no paraíso. Não é diferente conosco. Tem coisas que nós podemos e tem coisas que nós não podemos. Nós sabemos o que pode e o que não pode. E aquilo que não pode, às vezes, a gente vai e faz e se dá mal. Então, irmão, que nós venhamos pegar como exemplo algumas coisas dessa mulher para que nós viemos colocar. Talvez nós estamos passando até por um processo e nós não perceber algumas ações, algumas reações, algumas coisas, e agora talvez o ensinamento possa ter abrido nosso entendimento. Estamos passando por um processo. A bênção chegar. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Posso fazer a conclusão aqui? Amém? Conclusão. Com determinação, perseverança, humildade e fé, podemos alcançar os nossos objetivos. Algumas pessoas não conseguem os seus objetivos porque desistem facilmente. Mas que nós vamos aprender com essa mulher que a determinação, a perseverança, a humildade e a fé é muito importante para aquilo que nós estamos procurando. Beleza, gente? Amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. Vou pedir o Mike que fala que nos leva a Deus em oração e agradeço o pessoal da live aí também. Glória a Deus. meu Deus, meu Pai, Senhor, Obrigado, Pai, pela sua presença, papai. Senhor, meu Deus, possa abençoar, Senhor, tudo nós que estamos aqui, Quero papai. te apresentar, O Senhor possa, papai, nos ajudar, Senhor, verdadeiramente te servir, papai, mesmo na dificuldade, na felicidade, papai. O Senhor possa abençoar todo o pessoal da live, papai, na felicidade e na dificuldade. O Senhor possa abençoar todos nós, papai. O Senhor possa, papai, tocar em nós, papai. Essa palavra não possa ser entrada no ouvido e sair no outro. Que possa permanecer em nossa mente, no nosso coração, papai. Que a gente possa perseverar com essa mulher, papai, aleluia. Senhor, papai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, papai. O Senhor deu um testemunho de vida para nós, para o pessoal da live também, papai, aleluia. Eu te agradeço por tudo, Senhor, aleluia. A palavra de hoje é gratidão, papai. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é por nós, irmãos. Deus, Ele te dirá, está terminado. Deus abençoe. Perdeu a tampinha aqui, pastor? Perdeu a tampinha? Não, está guardando.